Olá a todos! Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Esporte Simple, um podcast do Fisiortopedia em parceria com o grupo de pesquisa Simple. Meu nome é Luiz Espanhol e eu serei o host deste canal. Este podcast tem como objetivo promover, disseminar e estimular o consumo e produção de conhecimento científico e a prática baseada em evidências sobre o tema atividade física e saúde, numa perspectiva de saúde pública. Então se prepara, talvez até fazendo uma atividade física enquanto ouve esse episódio, estratégia que eu uso, adoro e recomendo. Mas se não der, não tem problema não. O mais importante agora é manter a sua mente ativa e vir conosco nessa jornada. Aproveitem! Fala pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do nosso podcast, do nosso quadro Sport Simple. E hoje eu estou aqui com uma convidada para lá de especial, uma convidada da Colômbia, né? Ela está hoje trabalhando lá como professora de uma universidade. E o objetivo hoje do nosso podcast, pessoal, é apresentar um projeto muito interessante que por muito tempo eu venho querendo convidar alguém para poder apresentar e tudo mais, mas ainda não tinha tido a coragem, né? Aí eu tive a coragem de fazer o convite e prontamente, eu não vou dizer quem ela é ainda dentro desse projeto, porque eu vou deixar ela se apresentar para vocês, mas uma pessoa envolvida nesse projeto prontamente aceitou e eu fiquei muito feliz em conseguir estar hoje aqui fazendo essa gravação e batendo esse papo com ela, tá? Então, antes de falar o nome do projeto e tudo mais, eu queria agradecer então a presença da Andrea, né? Brigadão por ter aceitado o convite, tá? É a Andrea Ramires Varela. E agradecer também aos ouvintes, porque eu sempre comento, né, Andrea, que o podcast só existe porque existem os nossos ouvintes, né? Se os ouvintes perderem o interesse, aí não tem por que ter o podcast. Então, muito obrigado aí por nos acompanharem e tudo mais e não se esqueçam sempre de deixar lá pra gente os seus comentários, as sugestões, para que a gente possa sempre estar melhorando, tá? Então, pessoal, o objetivo do nosso episódio de hoje é bater um papo, né, apresentar e discutir um pouco sobre um projeto que se chama, né, a tradução em português seria Observatório Global de Atividade Física. O nome em inglês é Global Observatory for Physical Activity. E a abreviatura, né, tem um nominho que ficou bem interessante para a divulgação, que é o GoPA. Eu acho que é assim que fala, né, André? GoPA. Então, o objetivo de hoje é a gente apresentar esse projeto, né? Na verdade, quem vai apresentar é a André, e eu vou fazer algumas perguntas aqui para até eu entender um pouco melhor o que é esse projeto, né? Porque apesar da gente estudar, nada melhor do que entender um projeto falando, conversando com alguém que faz parte, desenvolve esse projeto de verdade. E a gente vai discutir também a função, a importância e a relevância desse projeto para a saúde global, tá bom? Então, sem delongas aqui, André, eu queria passar a palavra para você se apresentar para o pessoal. A ideia, então, é que você fale um pouquinho, né, fala o seu nome, fala um pouquinho sobre a sua formação, a atuação profissional e falar um pouquinho sobre a sua função dentro desse projeto também. Oi, Luiz, muito obrigada pelo convite. Um oi para todos os ouvintes. Por favor, me desculpem, mas eu aprendi português para fazer o doutorado, mas agora estou na Colômbia, então se escutarem portunhol, por favor, me desculpem. Então, eu sou Andrea Ramires Varela, eu sou médica, eu tenho um mestrado em saúde pública e um doutorado em epidemiologia. Eu fui em 2015 a Pelotas, então eu morei em Pelotas por 3 anos, fazendo doutorado em epidemiologia, no programa de epidemiologia na PPG, no programa de pós-graduação, lá na UFPEL. E eu fui orientada pelo Pedro Alau e pelo Michael Pratt, que são epidemiologistas da atividade física, eles são monstros, na verdade, eles são pessoas que conhecem muito da área, então eu fui muito afortunada de tê-los de professores e de mentores para mim. Então, em 2017, eu fui para San Diego para ficar com Mike Pratt 1 ano e finalizar meu doutorado e meu projeto.
Eu comecei a trabalhar em GoPA, assim como falou o Luiz, em 2014, antes de começar o doutorado, porque Pedro e Mike me convidaram para participar desse projeto internacional e para começar a coleta dos dados sendo a coordenadora. Então, na verdade, eu comecei a trabalhar em GoPA e desde que comecei, fui a coordenadora. O GoPA virou meu projeto de doutorado, então é por isso que eu conheço ele ao 100%. E agora eu ainda continuo sendo a coordenadora, mas eu sou da equipe executiva que faz decisões e planeja o que vai acontecer com o GoPA para o futuro, né? Então, ele tem mudado bastante, mas vou falar para vocês disso depois. Muito legal. Bom, a primeira coisa é assim, a gente adora o sotaque espanhol e tudo mais, então fique tranquila, não tem problema nenhum. Na verdade, vai ser até prazeroso. Tenho certeza que para os nossos ouvintes, né, esse sotaque um pouquinho diferente e gostoso de ouvir na conversa. Então vai ser um super prazer aí. Um outro ponto que eu queria colocar aqui é que, galera, a Andrea foi orientada por, né, duas entidades da área de atividade física, né, o Pedro Alau e o Michael Pratt. Então, poderia dizer que, como, vamos dizer assim, uma herança acadêmica, uma herança de conhecimento e tudo mais, a Andrea hoje também é uma entidade dessa área, até porque, não só no projeto de doutorado dela, mas depois também, porque ela já finalizou o doutorado, agora já voltou para a Colômbia e tudo mais, ela foi e continua sendo a coordenadora desse projeto. E olha, eu vou repetir o nome do projeto, André, porque pode ser que alguns colegas ouvintes nunca tenham ouvido falar, pode ser que alguns tenham ouvido falar, mas eu vou falar até um pouco mais devagar para você começar a interpretar o que talvez isso possa significar. Olha lá, de novo, hein? Observatório Global de Atividade Física. Olha o impacto do nome já, né? Imagina o que esse projeto vai trazer para a gente. Então, é um super prazer estar aqui batendo esse papo com a Andrea. E eu acho, André, até que depois eu vou colocar na descrição do vídeo, possivelmente, algum link, alguma coisa sobre um currículo, alguma coisa do tipo do Pedro Alau e do Michael Pratt também. O seu acho que eu já até coloquei, mas só porque se a galera, enfim, a gente fala que são entidades, pode ser, né, que algumas pessoas não conheçam ainda. Acho difícil, mas enfim. E se não conhecerem ainda e quiserem ter um pouco mais de informação, aí tem os links lá para o pessoal entrar. E aí eu queria começar então agora o nosso bate-papo propriamente dito sobre o projeto com uma pergunta mais introdutória para você, né, Andréa? Perguntando o seguinte, o que é esse Observatório Global de Atividade Física, né? O que ele faz, o que ele é, por que ele existe, enfim. Você poderia contar para a gente um pouquinho sobre o projeto, mais do ponto de vista conceitual do que é esse projeto? Claro que sim, Luiz. O observatório é tipo uma rede, uma instituição, na verdade, mesmo ela não estando registrada como uma instituição, porque o observatório começou como um projeto de pesquisa, mas na verdade hoje, 9 anos depois de ter começado a trabalhar nele, o observatório é uma rede internacional dedicada ao monitoramento e à vigilância epidemiológica da atividade física no mundo. Então, temos a grande responsabilidade de fazer o tracking, ou seja, de seguir indicadores globais de pesquisa, de política e de vigilância. Além disso, temos a grande responsabilidade de traduzir de fazer a tradução dessa informação para fazer advocacy ou para justificar a importância da atividade física global. Então, além de ter umas grandes atividades na pesquisa, a gente tem muita incidência na policy making, ou seja, na política, porque a gente quer que essa informação que a gente tem vire uma política ou vire uma melhor vigilância em cada um dos países, com o objetivo de ajudar os países a cumprir as metas da Organização Mundial da Saúde para aumentar a atividade física no mundo. A meta agora, o objetivo é
para 2030 aumentar 15% a prevalência de atividade física na população. A importância e o que está atrás disso é que em 2012 foi lançada a primeira série de atividade física do Lancet. Naquela série, o Bill Cole, no último paper da série, falou que a atividade física era uma pandemia, né? Agora que a gente está falando da pandemia do Covid, bom, pessoal, a gente tem várias pandemias nesse momento juntas. A atividade física é uma delas. A palavra pandemia, na verdade, fala da prevalência de uma doença ou de um fator de risco para a saúde numa magnitude muito importante, que fica afetando diferentes regiões do mundo, que estão separadas pelo oceano, né? Se a gente for falar das definições epidemiológicas, uma pandemia é isso. Muitas regiões do mundo afetadas numa escala muito grande por uma condição. Então, a inatividade física é isso. Igual que as doenças crônicas não transmissíveis. A gente sabe que a diabetes é muito prevalente na população, obesidade, doenças cardiovasculares. E a atividade física é um fator protetor para todas elas, tá? Então, Bill Cole falou que a inatividade física era uma pandemia e aí nasceu a ideia do observatório, né? Porque naquele momento não tinha ninguém, nem nenhuma instituição monitoreando a atividade física global. O que a gente tinha era o CDC, o NIH dos Estados Unidos, o CDC, o Centro para a Prevenção das Doenças e o Controle das Doenças, e o NIH é o Instituto Nacional da Saúde, tá? Então, eles tinham, e ainda tem, um sistema de monitoramento muito importante, mas para os Estados Unidos, né? Os países europeus têm também um monitoramento muito bom, mas Latinoamérica não tinha, África não tinha, o Pacífico Ocidental não tinha, que as ilhas do Pacífico, do Caribe, o sudeste da Ásia também não tinha. Então, a gente viu uma necessidade de começar a fazer esse monitoramento e essa é a principal função do GoPA, né? Então, a gente começou a trabalhar nisso e hoje a gente vê a importância de ter esses indicadores, porque vocês vão ver que a atividade física é fundamental para o controle da pandemia do Covid. Depois eu vou compartilhar com o Luiz um comentário que vai sair nessa semana com relação à associação entre atividade física e Covid e atividade física. É muito importante isso aí, e ter observatório como a gente tem agora vai permitir que a gente pegue mais informações e entenda um pouco melhor o que aconteceu com essa emergência que a gente está vivendo. Super bacana. E você comentou essa questão da pandemia, da inatividade física, e a gente até abordou um pouco desse assunto num episódio anterior que a gente fez. Então, se os ouvintes também se interessarem mais sobre esse assunto, quiserem ouvirem mais depois, vão lá, pesquisem o episódio com o Thiago Peçanha, que lá a gente discutiu um pouco essa questão também de estarmos numa pandemia da Covid-19, mas dentro dessa pandemia existir uma outra pandemia que já vinha, né, de antes, que é a pandemia da tal da inatividade física. E pelo que você foi falando, assim, eu fui pensando aqui no que é o tal do observatório, me fez pensar em duas coisas, e eu queria ver se você concorda ou se eu estou enganado nessas duas coisas. A primeira é que talvez o grande objetivo do observatório, então, realmente foi mostrar para o mundo, né, um monitoramento ou um mapa, né, acho que daqui a pouco você vai até falar disso, mas enfim, um mapa da atividade física para o mundo, né? Então, é um objetivo de monitorar essa condição de inatividade ou atividade física. Mas uma outra coisa que eu fiquei pensando, que você falou um pouco mais no início da tua fala, foi que o GoPA também tem um objetivo, ou enfim, uma meta, de auxiliar os países nas políticas de saúde pública, no sentido de, por exemplo, incentivar a atividade física e etc. Então, além por que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê observatório,
a gente entende que vai observar alguma coisa, monitorar alguma coisa, e aí pro objetivo principal ficou bacana. Mas existe um outro ponto aqui que eu queria explorar só um pouquinho, talvez deixar claro, que já que se observou e se tem esses dados, gera-se uma certa responsabilidade quando você tem eles, né? E aí estaria correto eu dizer que o GoPA também tem uma função do tipo dar suporte para, por exemplo, países, instituições, enfim, desenvolverem então programas e aí agora de intervenção na área de promoção da atividade física? Ou isso estaria além do escopo do projeto? Sim, Luiz, tem duas coisas que foi o que tu falou, né? A primeira é que o observatório, como o nome diz, tem a objetivo de monitorar um sistema de vigilância epidemiológica, como um sistema de vigilância epidemiológica para desnutrição, para influenza, para qualquer dessas outras condições que tem um impacto na saúde. Então, a gente criou um sistema de vigilância global da atividade física. Um sistema de vigilância coleta dados ao longo do tempo. Então, essa é uma das principais características do GoPA. A gente sempre quer ter o dado mais atualizado com relação a alguns indicadores que são importantes para promover a atividade física ao nível global, tá? Então, a gente tem indicadores para cada um dos países, e são indicadores com a unidade de análise que é o país, não é o indivíduo, tá? Então, o principal objetivo é fazer e utilizar essa informação de atividade física e fazer com ela ter uma influência por exemplo, na promoção de políticas, no desenvolvimento das políticas nos países, no fortalecimento das capacidades de vigilância, que são aqueles surveillance systems, e também melhorar a capacidade de fazer pesquisa. Agora eu vou te explicar um pouco que a gente tem dados e tem evidência que vem dos meus análises do doutorado, que a capacidade de fazer promoção da atividade física depende da vigilância, da política e da pesquisa. E se uma delas melhorar, todas vão melhorar, tá? Então, a gente tem informação para continuar ajudando os países a informar os governos, né? Então, a gente tem 2 sets de cards e a gente cobre 76% dos países do mundo e quase 90% da população do mundo. Tem uma coisa interessante, e é que nós somos um sistema de vigilância independente, que isso também dá uma capacidade de ter mais rigor científico e também de fazer ajustes nos métodos quando for necessário. Então, sumarizando um pouco, então a gente faz tracking, ou seja, a gente monitoreia o progresso da prevalência da atividade física e os indicadores de pesquisa, de política e de vigilância no mundo, nos países que são parte do GoPA, mas a gente também toma essa informação e facilita com que exista mais promoção de atividade física baseado nas guias internacionais, nas políticas internacionais, e agora, por exemplo, no GAPA, que é o plano de Global Action Plan, o plano de ação global para promover a atividade física, e também melhorar a advocacy na atividade física, ou seja, ter uma capacidade de advogar para que as decisões em saúde sempre tenham atividade física nelas. Basicamente essa a função do GoPA, e como a gente faz monitoramento do contexto da saúde no contexto global, a gente sabe que hoje a gente tem que inserir algum indicador do Covid, por exemplo. No futuro, a gente vai ver se tem alguma outra emergência em saúde que obrigue a gente a incorporar essa informação do contexto para entender como está variando e mudando a atividade física nos países. Nossa, é muito fantástico. Estou ouvindo, estou apaixonado só pela ideia do projeto. Imagina que interessante, né? Eu queria explorar agora um ponto que você disse. Achei interessante você tocar nele, e para a gente poder entender melhor o seguinte:
Quando a gente fala assim, a gente o GoPA é independente, né? E quando a gente olha para as pesquisas e tal, quando a gente olha para a divulgação de pesquisa, talvez o ouvinte já tenha também ouvido em pesquisa falar assim, ó, pesquisas que são independentes, talvez tenham um rigor científico maior, né? Tem um rigor científico maior ou algo do tipo. Aí a minha pergunta, a pergunta que eu queria fazer é assim, é um projeto muito grande, é um projeto realmente desafiador. A pergunta que eu queria fazer é, se ele é independente, como ele funciona do ponto de vista assim, de recurso? Né? Tanto recurso financeiro, do tipo, tem investimento para ter o GoPA, e se tem investimento, da onde vem esse investimento? E o outro ponto precisa de gente trabalhando, precisa de pessoas, né, fazendo ações ali dentro e tudo mais, né? E então, como conseguir essas pessoas, né? Elas são contratadas, não são contratadas? Então, como que funciona essa parte um pouco operacional do trabalho, né, e da sustentabilidade do projeto em relação a recurso? Uhum. Sim, bom, ser independente não significa não ter um lar, né? O lar do GoPA é a UFPEL, obviamente, porque a ideia inicial foi do Pedrinho e do Mike. Então, o lar principal é a UFPEL, que foi onde eu estudei, mas o lar, tipo, o segundo lar é na UCSD, nos Estados Unidos, na Universidade de Califórnia, em San Diego, que é com Mike. E o terceiro lar é comigo, é aqui na Universidade de Los Andes, na Colômbia, né? Então, com esses três lares, a gente consegue fazer a financiação do projeto. Então, primeiro foi o Pedrinho que financiou o projeto, né? Todas as atividades e o primeiro set de cards foi financiado pela UFPEL, tá? Com os projetos do Pedro. O segundo foi financiado, o segundo set de cards que saiu nesse ano foi financiado pelo Mike, tá? Que é a segunda atualização. A terceira vai ser financiada por mim. Então, a gente sempre está na procura de dinheiro e fundos para poder pagar as atividades que envolvem a coleta dos dados. Então, a gente tem estudantes de mestrado, de doutorado que trabalham com a gente, mas também a gente tem uma maravilhosa designer, que é a Cynthia Borges, que ela é espetacular, maravilhosa. Ela é quem faz possível que esses produtos do GoPA fiquem assim de lindos. Então, eu gostaria de convidar os nossos ouvintes para visitar o website para ver a qualidade do trabalho gráfico, que é maravilhoso. Cíntia está na UFPEL. E temos o Paulo Ferreira, que é o reitor da UFPEL atual, mas ele é o website manager, porque Paulo é cientista da computação. Então, a gente tem uma equipe, uma baita equipe, na verdade. Esse pessoal aqui é maravilhoso, é top. Então, em termos de financiação, a gente tem esses três lares, que é baseado na instituição acadêmica. Então, na verdade, nós temos uma base da ciência, da academia, acadêmica, não academia, porque eu sei que em português academia é um gym, um ginásio. Mas aqui é uma base acadêmica, na universidade, na verdade, na ciência. E a gente também tem, por exemplo, financiação da Universidade da Harvard, com a professora Emin Lee, que ela é outra das pessoas mais importantes na área da epidemiologia da atividade física, e também da Sociedade Internacional de Atividade Física e Saúde, né? Então, a gente tem uma parceria muito interessante entre as universidades com a sociedade internacional, e isso faz que a gente possa financiar as atividades que estejam se desenvolvendo nesse momento, mas também que a gente possa pensar para o futuro, que a gente possa pensar o que a gente vai precisar, ir naquele congresso, apresentar esse negócio aqui, imprimir o almanaque, por exemplo, que a gente lançou a semana passada. Então, tem várias atividades que ficam coordenadas entre Pedro, Mike, eu, o comitê do GoPA e a Sociedade Internacional de Atividade Física com os nossos epidemiologistas do comitê executivo. Então, muitas pessoas falam que o observatório tem uma financiação mínima, mas na verdade é que o observatório tem uma boa financiação. A gente sempre está na procura de mais funds
para fazer muitas mais coisas, porque a gente tem sempre muitas ideias super legais, mas aqui é um trabalho em equipe, né? Então, eu tenho trabalhado com o Mike e com o Pedro, eu conheci eles em 2008, né? Então, já faz mais de 10 anos. Então, bom, na verdade foi em 2006 que eu conheci o Mike, e acho que foi em 2006 que eu conheci os dois. Então, já vão ser muitos anos, mas a gente tem trabalhado muito bem em equipe para conseguir ter todos os produtos do GoPA. Então, essa é a primeira coisa. A gente tem uma equipe internacional que faz todos os produtos do GoPA, e o levantamento dos dados se faz também na equipe internacional. A gente tem uma equipe, por exemplo, do indicador de política. Eles estão na Austrália, em London, em Londres, eles estão também em México, por exemplo. Tem a equipe do comportamento sedentário, que é o Sitting Time. Eles estão na Austrália também e na Inglaterra. Temos a equipe de pesquisa que está comigo na América do Sul e nos Estados Unidos, com Mike. Então, temos muitas coisas que estão indo, que envolvem pesquisadores em todo o mundo. Então, é isso que é super característico do GoPA. A gente tem uma equipe de trabalho bem grande, mas é uma equipe com base acadêmica na ciência, que tem os métodos para fazer pesquisa. Então, são métodos muito bons para coletar os dados, e a gente confia muito nessa forma de trabalhar, porque as conclusões e os produtos nossos sempre têm um respaldo científico muito forte. Muito legal essa história. Então a maioria é acadêmico mesmo, né? Por isso que vem da ciência, né, e tal. Então isso é muito bacana. Um outro ponto que eu estou pensando aqui, Andrea, é o seguinte. Você foi falando, né, de organização, né, da parte financeira, né, da parte de financiamento, da parte do pessoal que trabalha, que na grande maioria é acadêmico e etc. E eu fui pensando assim, conforme você foi falando, eu fui pensando assim, como que essa galera consegue os dados para fazer os trabalhos do GoPA, né? Então, será que você pode contar para a gente um pouco? Porque assim, deixa eu só explicar o porquê que eu estou pensando nisso. Porque eu sou pesquisador também, e quando eu faço uma pesquisa, lógico, não estou falando de um projeto desse tamanho, mas assim, quando a gente pensa numa pesquisa, assim, normal, que a gente está fazendo na universidade, que pode ter começo, meio e fim, por exemplo, a gente pensa lá na parte de projeto, né, na parte da escrita do projeto para mandar para aprovação de comitê de ética, tal, e tem uma parte que a gente pensa que é a coleta de dados, né, então a gente coleta os dados, e esses dados eles podem ser coletados como dados primários ou originais, né? Então a gente vai na população, esse dado talvez não exista, e a gente vai inserir novos dados numa base de dados, ou às vezes a gente vai fazer uma coleta de dados já existentes, né? Dados secundários e por aí vai. A pergunta que eu queria fazer é de onde vêm esses dados que o GoPA consegue compilar para poder fazer os seus almanaques, os seus cards, né? As suas cartas lá de atividade física de cada país, né? Isso... Vai uma equipe do GoPA, por exemplo, em cada país coletar dado? Ou, na verdade, não? Isso é feito mais no nível, vamos dizer assim... Eu vou dizer político, mas não político partidário, tá? No sentido de grupo, né? Então, você vai naquele país e fala, cara, quem nesse país organiza dado de atividade física? É aquele cara lá. E aí você contata ele, e aí ele fornece o dado para o GoPA, sabe? Então, como é que é esse maquinário? Como que isso funciona? Uhum. Bom, o sonho de Pedrinho, Mike e eu é viajar para cada um dos países do mundo para pegar os dados, né? Mas agora nessa pandemia, acho que não vai dar, né? Mas no futuro eu ainda tenho esse sonho. Então, não, Luiz, o que a gente faz é o seguinte, é o que tu falou, né? Então, a gente desde o princípio do projeto, a gente tem a ideia de que é super importante, muito importante, quizás o mais importante do projeto, é ter uma confirmação do dado de alguém local, alguém que estiver trabalhando no país, que seja um pesquisador de atividade física, que seja um policy maker trabalhando na área de atividade física ou de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, ou que seja alguém envolvido no sistema de monitoramento do país, né? Então, a gente tem um sistema de vigilância baseado nos representantes locais que moram naquele lugar,
e na coleta dos dados. Então, a gente tem um processo que é super interessante, que é o seguinte, a gente tem uma metodologia estandarizada para a coleta de cada um dos indicadores, tá? Então, eu sempre sou a coordenadora científica da coleta dos dados com as equipes, né? Eu tenho uma equipe científica para cada indicador. Então, a gente planeja na coleta. Então, por exemplo, na hora de pesquisa, a gente planeja uma revisão sistemática para pegar toda a informação que existir da pesquisa, por exemplo. Então, a gente faz os documentos para cada um dos países. Então, por exemplo, a gente fez uma revisão sistemática para a pesquisa. Mas a gente, por exemplo, para o indicador da política, a gente desenvolveu um inventário da política, tá? Então, a gente fez umas perguntas e adaptou uns questionários, por exemplo, da Europa, para criar um instrumento que fosse um pouquinho mais simples, mas também que permitir coletar dados globais, tá? Então, para o indicador da política, a gente fez uma coisa bem diferente. A gente criou um questionário, tá? Para o indicador da surveillance, a gente faz uma coleta de dados secundários, tá? Porque é o jeito mais fácil de pegar a informação, por exemplo, para ter um reporte preliminar dos indicadores, tá? Então, a gente utiliza diferentes metodologias. Para o Sitting Time, a gente fez uma revisão de alcance, uma scoping review, tá? Então, tu está vendo que a gente aqui está misturando um monte de metodologias da pesquisa e da epidemiologia para pegar a informação que a gente está procurando e para responder a pergunta que a gente quer responder nesse momento com relação ao indicador. Então, eu coordenei todas essas equipes com essas diferentes metodologias. Tu pode encontrar os papers no website. E então, a gente criou um perfil para cada um dos países, tá? E depois, eu enviei para os meus contatos nos países aquele perfil. Então, por exemplo, se tu for o contato do Brasil, então aí eu te envio aquele documento com a informação que eu coletei e a informação que eu achei, e eu falo, bom, Luiz, por favor, dá uma olhada nessa informação que a gente achou e me diga se essa informação está correta, se está atualizada, e se tu tens alguma informação adicional que a gente possa incluir. O objetivo do CARD, que é o perfil nacional, é ter informação atualizada, informação de alta qualidade, tá? Então, aí, o que tu tens que fazer, que o manual de instruções para os contatos é confirmar que todos aqueles papers que eu te enviei na lista sejam corretos. Então, aí tu confirma os papers. Depois, aí também tu confirma que o nome da política que a gente achou é o nome correto. Por exemplo, se tiver uma política nova, então aí tu envia para nós e envias o documento para eu conferir que esteja tudo certo. Por exemplo, com surveillance, com vigilância, tu envia para mim, por exemplo, o inquérito, né? Então, o Vigitel ou qualquer outro inquérito que vocês estejam utilizando. Então, tu falas para mim, esse inquérito foi feito em tais anos. Então, 1, 2, 3, tá, perfeito. O instrumento que foi utilizado foi o GPAC, ou o IPAC, ou qualquer um desses, tá? Então, se o instrumento for validado e se a pesquisa, se o inquérito é nacional, com representatividade nacional, então a gente aceita, tá? Então, aí eu digo, tá, ok, essa informação de pesquisa, de política, de vigilância, de comportamento sanitário estão ok, cumprem os estándares que a gente decidiu para os cards, e então é isso que a gente vai publicar, tá? Então, é um processo em 2 passos. A gente desenvolve primeiro todas as buscas, a gente coleta todos os dados, e depois a gente confirma com os contatos locais que a informação esteja ok. Depois que vocês enviarem para mim outra vez essa informação, aí eu faço as últimas conferências, e aí eu falo, ok, está tudo aprovado, conforme o que a gente decidiu. E aí a Cíntia, que é a designer, depois ela bota tudo no formato bonitinho dos country cards.
tá? Então, é um processo que dura 3 anos para cada set de cards, tá? É um baita trabalhão para pegar essas informações, para atualizá-las e para publicá-las. A gente tem muita responsabilidade e a gente é consciente do impacto tão forte que tem essa informação para os países e para os contatos e para a rede. Então, a gente é muito responsável com cada um desses dados que a gente recebe. E, por isso, é um projeto que dura 3 anos ou mais. Então, é isso que esse é o jeito de trabalho. Então, por exemplo, agora a gente lançou esse ano o segundo set de cards, mas a gente já sabe que vamos começar agora, em setembro, a planejar o terceiro set de cards, que vai ser lançado em 2024, tá? Então, é um trabalho que vai continuando sempre. Então, conforme a gente vai coletando dados e apresentando a informação, a gente vai pensando, bom, qual indicador seria muito bom de criar, né? Então, a gente bota indicadores novos, a gente sempre está procurando responder perguntas novas que sejam de relevância para a pesquisa global. Então, isso aí é bem importante para nós. Muito bacana. Nossa, eu tô maravilhado aqui. Muito legal mesmo. E você foi falando assim, eu estava pensando aqui numa coisa. Um dos indicadores, ou talvez um dos desfechos mais importantes, é a própria prevalência da atividade física, né? Uhum. Mas eu fiquei pensando, mas você falou de desfechos, né? E para cada desfecho, como se fosse um grupo de pesquisa que fica responsável por aquele indicador, né? Eu falei desfecho, perdão, você usou a palavra indicador, né? Então, Uhum. então tem um grupo de pesquisa para cada indicador. Você poderia, sei lá, só dar um exemplo de mais uns 2, 3 indicadores para a gente entender o que eles são, além da prevalência da atividade física? Só para a gente ter como exemplo, entendeu? Entender mais ou menos como que vocês pensam em determinar e estruturar esses indicadores. Uhum. Claro, a gente tem uns indicadores que são muito interessantes. O nosso principal objetivo é melhorar a prática de atividade física, né? Ou seja, incrementar ou aumentar a prevalência de atividade física nos países, tá? Mas a gente sabe que tem muitas coisas por trás que fazem que efetivamente a gente possa aumentar a prevalência de atividade física ou não, tá? Então, a gente, por exemplo, sabe que se o país tem uma política exclusiva para atividade física e que é uma política que é implementada, então tem muita mais chance do país melhorar na prática de atividade física, né? Comparado com um país que não tem política, então fica difícil implementar qualquer programa na população, sim? Se o país, por exemplo, tem surveillance ou vigilância periódica, o país conhece direto as prevalências, né? O país sabe está aumentando a prevalência da atividade física ou está diminuindo, o que está acontecendo na população. Será que os programas que a gente está implementando estão tendo um impacto ou não? Então, ter essa informação é muito valiosa comparada com um país que não tem, um país que não faz monitoramento, na verdade não sabe se a população é ativa ou não, tá? Então, também não sabe onde deixar os recursos financeiros, não sabe como estruturar a política, não sabe por onde começar, tá? Então, é super importante isso aí. A gente, por exemplo, tem um indicador que é maravilhoso, que foi criado pela Emin Lee, com o paper da Lancet, da primeira série da Lancet, que é as mortes pela inatividade física, tá? Essas mortes pela inatividade física te falam da gravidade da inatividade física no país. É um país que tem 10% da população que morre a causa da inatividade física, é uma coisa grave, né? Se a gente for calcular e for pensar quantas pessoas vão morrer nesse ano, 10% daquilo é causado pela inatividade física. Uma coisa que é grave, mas também fala muito para os policymakers. Se a gente for falar com um assessor de políticas ou uma pessoa do governo e fala, bom, essa quantidade X de pessoas morrem pela inatividade física em nosso país, aí ele vai ficar, nossa, mas que coisa horrível, né? Então, vamos fazer alguma coisa. Então, a gente tem um indicador de mortes pela inatividade física, que é um indicador
muito fácil de entender, é fácil de explicar a importância, mas que está sempre ligado da prevalência da atividade física. Então, um país que tem prevalência, um estimador de prevalência da atividade física, é um país que também tem um estimador das mortes pela inatividade física, tá? Se o país não tiver um indicador de prevalência da atividade física, a gente não pode calcular as mortes, tá? Então, por isso é tão importante essa informação que a gente tem aqui nesse perfil. Tem alguns países que abrem o perfil dos seus países e então abrem o perfil e falam, nossa, mas a gente não tem dado de prevalência de atividade física, a gente não tem dado de política, não tem dado de surveillance, não tem dado nem de pesquisa, então por onde a gente vai começar? A gente não tem informação disso aqui, a gente não sabe se estamos bem, se estamos mal, então é isso aí que fala muito, né? A gente abrir um perfil e ver tudo preenchido com a informação que está ok, que tem uma pirâmide, por exemplo, que está em verde, é super bem, é um país que está se dando bem na promoção de atividade física. Um país que tem a pirâmide, agora eu vou te explicar o que é a pirâmide, que tem a pirâmide em vermelho, é um país que está ruim, não tem informação, a gente não tem como saber a situação atual, tá? Então, é isso que falam nossos indicadores. Então, a gente tem tempo sentado também, quantas horas por dia aquela população fica sentada, ou seja, tempo sedentário, que também é super importante, né, na hora de conhecer os fatores de risco para uma saúde que é pior, mais doenças crônicas e tudo aquilo que a gente já conhece. Temos um indicador de promoção da atividade física, que é a capacidade do país para promover a atividade física. Então, a gente pega o indicador de política, de vigilância e de pesquisa e faz uma pirâmide, tá? Então, fica super lindo. Uma pirâmide que tem 3 triângulos, né? Se a gente for imaginar uma pirâmide, ela tem 3 triângulos. Então, aí a gente avalia a capacidade, se uma capacidade alta de fazer política, média, intermédia ou baixa. A mesma coisa para pesquisa e para vigilância. Então, se o país tiver todas elas em alta, é uma pirâmide que fica verde. Ou seja, o país tem uma boa capacidade de fazer política, de monitorar a prevalência da atividade física ao longo do tempo e faz muita pesquisa relacionada com atividade física e saúde, tá? E assim por diante, com intermédio e baixo. Então, a gente tem esses indicadores. A gente tem, por exemplo, a gente tem também um bloco de informação sociodemográfica ou informação geral do país. É importante também apresentar qual a população do país, qual a porcentagem de mortes pelas doenças crônicas, qual a taxa de alfabetização daquele país, qual a expectativa de vida, qual a porcentagem de população que mora na área urbana, porque tudo isso tem a ver com atividade física, tá? Então, por exemplo, para o futuro, a gente já está pensando em fazer um indicador de câmbio climático. Câmbio climático está muito relacionado, muito associado com a atividade física e vice-versa, né? Então, são coisas que a gente já está pensando. Então, é um card dinâmico que ele vai mudando, ele vai se atualizando, mas os indicadores básicos sempre vão permanecer, tá? Nossa, isso é muito bacana mesmo. E legal que você tocou nesse ponto, porque eu ia te fazer uma pergunta que você já respondeu, mas enfim, a pergunta era o seguinte, porque como a gente trabalha na área, a gente é professor, né, fica sempre com aquela coisa da educação, né, saber se a educação poderia de alguma forma estar como indicativa ou não, e como você disse, ela está dentro dos fatores sociodemográficos, eu entendi, né, porque taxa de analfabetização, por exemplo, é e então eu entendo que também há a preocupação de se mensurar isso dentro do GOPA, né? Muito legal. Agora a gente está indo para os finalmente já, viu, Andréa? As informações já foram assim, eu acho que eu vou ter que passar algum tempo pensando só nessas informações e ouvir esse podcast algumas vezes para poder captar realmente tudo que foi discutido, porque realmente é um aprendizado muito rico. Mas eu queria agora, nessa parte mais final, fazer uma pergunta um pouco mais direcionada, um pouco mais pessoal. Eu queria saber, porque eu estou curioso, mas acredito que o nosso ouvinte também se interessaria por saber como que é ser coordenadora de um projeto desse. Assim, perguntando para você, Andréa, né? É legal? Bom, deve ser legal porque você está há muito tempo lá, mas como é que é? É empolgante? É desafiador?
você tem que, sei lá, conversar com muita gente, isso é legal, ou não, você trabalha mais dentro do escritório e fica mais você com o computador e os dados lá. Conta um pouquinho pra gente sobre a experiência de coordenar um projeto como esse, do ponto de vista pessoal, tá? Ah, é a experiência mais maravilhosa da minha vida, com certeza. Eu falei para o Pedrinho e para o Mike, quando a gente lançou esse segundo set de cards, bom, a gente só pode se aposentar quando a gente tiver lançado 15 sets de cards. Ou seja, é o trabalho da vida inteira, né? Porque é um trabalho super interessante aqui, é um trabalho muito dinâmico, eu faço coisas diferentes o tempo inteiro, né? Porque só pensando nos métodos que a gente utiliza para coletar os dados, a gente sempre está utilizando coisas diferentes. Então, é bem interessante. A gente sempre está aprendendo. Então, isso aí também é super legal. E o mais legal de fazer parte dessa rede aqui é que a gente conhece pessoas em todo o mundo, né? No planeta inteiro. A gente trabalha sempre com pessoas diferentes. A gente está criando produtos o tempo inteiro. Obviamente, sempre a gente está... Eu, por exemplo, fico bem feliz. Eu sei que sou muito afortunada de trabalhar com Pedro, com Mike, com Bill, com Aimin, com todas essas pessoas que fazem parte do observatório, porque eles são os expertos na área, na verdade. Então, a gente sempre tem muita tranquilidade de que as coisas sempre vão ficar muito bem feitas, porque a gente tem muitos olhos espertos olhando as coisas. Então, eu sempre fico super feliz. Eu continuo aprendendo muito, eu aprendo o tempo inteiro, né? Eu ainda acho que eu sou estudante de doutorado, só que meu doutorado já, já vai por 8 anos. Mas é uma coisa super legal, na verdade, uma coisa muito interessante, uma experiência maravilhosa. Antes da pandemia, eu tive a oportunidade de viajar muito para conhecer os country contacts e tudo mais. Eu espero que a gente possa retomar essas coisas aí pronto, perto de, eu acho que no próximo ano ou no próximo, mas é um trabalho muito interessante. Eu acho que para qualquer pesquisador, ter a possibilidade de intercambiar conhecimento, de conhecer outras pessoas, de ter diferentes equipes de trabalho é super enriquecedor. E também a possibilidade de ter o trabalho próprio divulgado nas redes do ISPA, do GoPA, todas as redes que a gente tem. É super legal. Ver o impacto do trabalho é uma coisa super interessante. Eu falo muito com os contatos, eu faço reuniões com eles para ver como a gente pode ajudar eles para falar mais, por exemplo, com os governos. Se um país não tem nada de vigilância, a gente em GoPA dá um suporte para eles falarem com esses policy makers, por exemplo, para manter os questionários ou para começar a inserir essas perguntas nos sistemas nacionais. A gente tem uma baita, uns exemplos muito interessantes, por exemplo, em México e em Chile, a gente ajudou para os blocos das perguntas não serem retirados das pesquisas nacionais. Isso foi uma coisa interessante. E a gente trabalha com os países para ajudá-los, para desenhar as políticas. Por exemplo, agora em República Dominicana a gente está fazendo isso. E tem outros países que estão interessados em fazer essas melhoras. Eu acho que o impacto maior do GoPA, por enquanto, é óbvio na pesquisa, porque a gente tem muitas coisas em pesquisa para fazer. E a gente está fazendo muita coisa relacionada com pesquisa, mas agora a gente tem mais influência na vigilância e na política, que na verdade esse é o maior objetivo. Então, GoPA tem madurado. Ao princípio era um projeto mais pequeno, agora já é muito maior, mas a gente vai fazendo que ele seja muito mais robusto, né? Mais forte. Muito bom, fantástico. Nossa, eu fico imaginando que deve ser muito maravilhoso mesmo, assim. Imagina um projeto, né, que tem os objetivos bem definidos, é um projeto grande, é um projeto que tem várias facetas, né? Coordenar um projeto desse deve ser maravilhoso, apesar de que deve ser desafiador também, né? Deve ter as suas dificuldades, né? Principalmente de manejar pessoas e tal. Não é uma coisa tão simples, mas deve ser maravilhoso mesmo. Bom, chegamos aqui no nosso final. Eu queria mais uma vez, André, agradecer imensamente, porque eu acho que foi um aprendizado absurdo. Para mim, com certeza foi.
E também não tenho dúvida que, se não para todos, mas para a maioria dos nossos ouvintes, isso aqui vai valer ouro. Então, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade, por você, né, estar com a gente nesse momento aqui, bater nesse papo. E queria mais uma vez agradecer os ouvintes também, né, que estão aí acompanhando a gente. E queria só agora passar a palavra para você fazer suas palavras finais, né? Se você tiver alguma coisa aí que quiser, sei lá, quiser divulgar alguma coisa sobre o seu trabalho, fica à vontade. Se quiser também falar alguma coisa que a gente não abordou e você gostaria de contar, pode ficar à vontade também. E aí depois a gente já faz o fechamento final mesmo. Uhum. Muito obrigada, Luiz, pelo convite. A gente fica muito feliz de ter participado nesse podcast. Tem várias coisas legais para eu convidar os nossos ouvintes. O primeiro é visitar nosso website. Aí a gente sempre tem tido o objetivo de ter os produtos de graça, de free download. Então, vocês, se visitarem agora nosso site, vai ter os papers, o almanac, que é o último produto, que é o livro que juntou os 217 country cards. Então, vocês podem descarregar ele e conhecer um pouco mais desse trabalho aqui. Tem os policy briefs, que são os documentos de política, para regiões trabalharem um pouco fortalecendo esses indicadores que a gente falou. E também, obviamente, tem a participação do GOPA no Congresso Internacional de Atividade Física e Saúde em outubro. Então, eu também sou membro do grupo executivo da Sociedade Internacional. Então, eu gostaria de convidá-los para participar no congresso. Esse congresso aqui é o maior congresso na área de atividade física e saúde no mundo. É uma rede muito forte, muito interessante. GOPA é parte dessa rede, então agora tem uns preços super bons, porque é 100% virtual, então fica para os países de low and middle income countries, fica um preço muito bom para participar. GOPA vai ter 2 simpósios, uma sessão bem grande para todos os contatos, então estão convidados. E também a gente, no fim desse ano, em novembro, a gente vai lançar um livro de atividade física e saúde em países de baixa e meia renda, que a gente fez a gente começou o projeto faz 2 anos. Nesse ano a gente vai publicar, é um trabalho muito interessante, que é de grande relevância para os nossos países. Então, fiquem ligados, e aí eu vou convidar tudo para o Luiz, para ele divulgar com vocês. Então, muito obrigada. Poxa, perfeito. E sim, me comprometo a colocar esses links lá na descrição. E aí você que está nos ouvindo aí, se já se interessou por algumas dessas informações, né, o almanac, o site, o congresso, enfim, é só ir na descrição e acessar o link relacionado. Bom, então mais uma vez muito obrigado. Foi um episódio excelente, acredito eu. E até o próximo episódio.